Eduardo Cates aqui e hoje a gente vai falar sobre como motivar advogados a produzir mais. A questão da motivação de equipes jurídicas é uma arte, é uma necessidade que todo gestor de escritório precisa assumir para si a responsabilidade de provocar essa motivação na sua equipe. E como convencer e motivar os advogados é um segredo, um mistério e cada vez menos explorado nessa parte de gestão de escritório de advocacia. Então, para ajudar você e sua equipe jurídica a alcançar maiores resultados, vão lá algumas dicas para você aplicar no seu escritório da maneira que você entender que pode funcionar melhor. Bom, primeiro, motivação ela tem a ver com humor, tem a ver com conquistas, tem a ver com saúde e uma energização positiva dentro do ambiente, certo? Esses requisitos, eles passam necessariamente por uma questão muito importante que trata da medição do desempenho dos colaboradores. Então, muito quando a gente vai pensar em como medir o desempenho, a gente fica inseguro. Será que vale a pena mesmo medir? Será que o meu colaborador, o advogado que trabalha comigo não vai se sentir invadido ou vigiado demais na hora de medir esse desempenho? E após vários anos e várias equipes jurídicas que passaram pelo nosso escritório, a gente percebeu que é muito positivo medir o desempenho e apresentar esse desempenho, especialmente para o próprio colaborador, para que ele consiga visualizar o quanto que ele está produzindo e entregando, conseguir medir a produtividade de um colaborador, entregar junto com uma meta de desempenho diário, facilita muito para o colaborador saber o quanto o seu empregador, o seu escritório, a sua equipe jurídica espera que ele entregue em volume de trabalho todos os dias o que ele precisa entregar para que o escritório seja efetivamente lucrativo e tenha um fluxo de trabalho de qualidade suficiente para que ao final do mês seja interessante para continuar dentro da equipe e também para que aquele colaborador não fique aquém da média de trabalho do restante da equipe. Então essa forma de medição do desempenho ela é muito relevante não apenas para a equipe inteira medir e nivelar por cima a produtividade dos colaboradores, mas também para criar uma satisfação e uma tranquilidade em cada colaborador, sabendo que ele está entregando realmente o volume de trabalho que todos esperam dele, né? Por outro lado também, quando o gestor consegue medir o desempenho de todos os colaboradores, ele consegue visualizar de uma forma não especulativa, sem achismos, né? Sem aqueles ruídos que surgem por um falando daqui, outro falando dali, a respeito do trabalho de cada colaborador. Ele consegue medir exatamente o volume de entrega de cada colaborador e de trabalho feito por cada um. E consegue estipular recompensas e reconhecimentos mais assertivos. E isso é muito importante para gerar a motivação da equipe e gerar a motivação de cada um dos advogados. Com essa medição de desempenho que cada colaborador consegue visualizar e o gestor consegue identificar dia a dia quem está com tarefas mais atrasadas e quem está sobrecarregado, é possível que o gestor desloque mão de obra, desloque as pessoas para ajudar aquele colaborador que está momentaneamente com represamento de tarefas e desvincular, desvencilhar o volume de trabalho para as próximas fases que se seguem. E esse colaborador vai se sentir motivado não apenas por ter aliviado aquele volume de trabalho naquele momento, mas vai se sentir motivado para ajudar os colegas que lhe ajudaram naquele momento mais difícil, em outro momento que os colegas vão precisar de necessidade, de ajuda, pois isso é com certeza um fluxo de tarefas que não depende só do escritório, mas também depende dos clientes, depende da sazonalidade da advocacia, depende do fluxo de trabalho dentro dos cartórios, dos juízes que lidam com os processos que cada escritório demanda perante o judiciário, né? Enfim. Por fim, é muito importante medir o desempenho para alcançar uma motivação, porque medindo o desempenho você consegue estabelecer metas. E as metas a gente precisa entender que elas não podem ser objetivos obscuros ou questões superficiais, né? Ou
questões que não possam ser medidas, né? As métricas precisam de 3 características. Elas precisam ser alcançáveis, mensuráveis e desafiadoras. Ou seja, elas precisam ser alcançáveis porque você não pode estabelecer uma meta que não seja possível de se atingir, né, por aquele colaborador, porque ela vai desmotivar de cara, certo? Então isso é muito difícil de medir. Em segundo lugar, ela tem que ser desafiadora, não pode ser uma meta que no quinto dia do mês a pessoa vai ter batido a meta. Isso vai gerar uma folga demais, uma acomodação muito grande na equipe. E em terceiro lugar, elas têm que ser mensuráveis, ou seja, você não pode, por exemplo, estipular uma meta que seja em reduzir 32% o seu pessimismo, porque não é uma métrica, né? Não é uma meta mensurável, não tem como metrificar objetivamente o pessimismo. Várias outras coisas também não podem ser medidas, inclusive no trabalho. Então é importante que você tenha um sistema objetivo de metrificação, né? E aí eu convido você para conhecer o sistema Task Score, de pontuação por tarefas, que consegue estabelecer essas métricas para a produtividade do seu time. E para ajudar você a entender melhor o Task Score, baixe o nosso e-book sobre como implantar os Task Score em 6 passos aqui na descrição do vídeo. É rápido, fácil e você vai entender como fazer isso dentro do seu escritório.